Oi, gente. No vídeo anterior eu compartilhei com vocês sobre algo que Deus tem falado comigo e com a Milian sobre a mudança de chave, onde a gente percebe lá que os profetas, diante de situações de angústias, de tristezas, calamidades na vida dele, calamidades às vezes na vida do povo, e como que eles tinham a capacidade de transformar isso em oração, em clamor, em gratidão, em louvor. E a gente começou a ver isso assim como um princípio, onde vários textos da palavra a gente pode ver essa atitude de virar a chave e o que essa virada de chave causava na vida desses profetas, né? E teve um irmão em especial que falou para mim assim: eu gostaria de saber quais outros textos que isso aí aparece. E aí eu separei aqui um texto para mim que também é bem assim emblemático, onde nós vemos também claramente essa mudança de chave. Esse texto está no Salmo 69. É um salmo que você percebe que ele em alguns momentos vai ficar muito claro ali que ele está falando acerca da pessoa de Jesus, como por exemplo no versículo 9, que fala assim: o zelo da tua casa me consumirá, né? Isso é uma situação que aconteceu com Jesus. O versículo 21, onde fala: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E nós sabemos bem em que momento da vida de Jesus isso aconteceu. Um outro versículo também muito claro que fala acerca da pessoa de Jesus, né? Em especial ali de Judas, quando fala assim no versículo 25: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Depois lá no Novo Testamento vai fazer menção também assim a Judas, né? Então fica muito claro que esse salmo está se referindo à pessoa de Jesus, às atitudes que Jesus teve no seu interior, e é um ensinamento para nós, em especial essa situação de nós virarmos a chave. No versículo 17, que é onde eu quero assim mostrar para vocês o contexto desse salmo. O contexto desse salmo é um contexto de tribulação e de angústias, e no versículo 17 fala claramente: não escondas o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa. Quantas vezes a gente acha que Deus se escondeu de nós, né? Quantas vezes a gente está numa situação e a gente, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, né? No versículo 20, mais claro ainda fica essa situação: o opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Quer dizer, a vergonha, né? Isso também aconteceu com Jesus. Esperei por piedade, mas debalde, quer dizer, não está falando de balde aqui, mas está falando: esperei por piedade, mas à toa, né? Esperei por consoladores e não os achei. Quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós passamos por situações, né? Esperando que alguém tivesse piedade, esperando que alguém nos consolasse, procuramos por consoladores, né? E não encontramos, né? Então isso também aconteceu com Jesus. Quando chega lá no versículo 28, no 29 em especial, fala assim: quanto a mim, porém, amargurado e aflito. Quantas vezes nós ficamos em situações de amargura, de aflições? Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Então, até aqui está mostrando as coisas que nos vêm à nossa vida, né? De tribulação, de angústia, de esperar que outras pessoas tenham piedade de nós, esperar por consoladores, né? E nós estarmos amargurados e aflitos. Mas a partir do versículo 30, você começa a ver esse princípio que eu falo com vocês, que os profetas tinham, e eu penso que Deus quer nos ensinar a nós termos essa atitude diante dessas situações, de irmos lá e virarmos a chave. Quer dizer, eles não ficavam assim prostrados diante da situação, mas ele vai lá e busca forças no seu interior para virar essa chave, mudar esse ambiente, o ambiente de angústia do seu interior. Porque ele fala assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça.
Quer dizer, isso é um verdadeiro sacrifício de ações de graça, porque você está numa situação que a sua alma não está querendo muito isso, né? Mas você busca forças no seu interior pela fé, para render graças e para louvar o nome do Senhor. E quando isso acontece, diz o Senhor, será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. E nós sabemos que o boi, o novilho com chifres e unhas, era o sacrifício da velha aliança. Então, qual é o sacrifício da nova aliança? O sacrifício da nova aliança é você oferecer louvores com ações de graças ao Senhor. E aí agora a gente vê o resultado disso. Qual o resultado disso? Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Então, o que nós podemos ver aqui das consequências? Quais são as consequências de nós termos essa virada de chave? Número 1, agrada o coração do Pai, né? Número 2, é um testemunho para outros, porque vejam isso os aflitos e se alegrem. Quantas vezes você já deve ter visto alguém nessa situação, né? Onde ela está passando por uma situação difícil, às vezes de uma enfermidade, uma situação complicada às vezes na família, e você vê ela tendo uma atitude de fé, de alegria, ela não se abatendo, e aquilo produz em você edificação, aquilo produz em você uma alegria, porque você se alegra em ver a atitude que a pessoa está tendo, e você percebe que aquela atitude não vem dela, é uma atitude que provém do Espírito de Deus que habita na vida dela. Então essa é a segunda consequência de quando nós viramos a chave. A terceira consequência que nós vemos aqui é que o vosso coração reviva. Quer dizer, isso não apenas redunda em louvor não apenas agrada ao coração do Pai, não apenas traz um louvor para o nome do Senhor, como isso também tem o poder de mudar o ambiente do seu interior, onde o ambiente do nosso interior é reavivado por Deus. Então, como eu estou assim animado em descobrir esse princípio da palavra de Deus, e como Deus tem tantas coisas para nos abençoar quando a gente puder experimentar isso. Nos nossos momentos de alegria a gente não lembra muito disso, né? Mas vai ter momentos na nossa vida, né? Vão haver momentos que nós vamos precisar nos apegar a essa virada de chave e ir lá no interruptor do nosso coração e plec! Virar a chave e transformar aquele ambiente de angústia do nosso interior num ambiente de alegria para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida com essas palavras em nome de Jesus. Amém.